Estatuto da Criança e do Adolescente e o tema de hoje é a prática do ato infracional. Vamos comigo? Galerinha, quando o assunto é a prática do ato infracional, acho de extrema valia que você revise os direitos individuais, sim, de crianças e adolescentes. Esse tema para você que futuro advogado, futura advogada, é de extrema necessidade. Sim, carregue para o exame de ordem, galera. Por quê? Porque você vai atender, né? Você vai atender pais, você vai atender conselheiros tutelares, professores, que vão querer saber o passo a passo, o procedimento com relação à apuração de atos infracionais. E aí é bom você conhecer dos direitos de crianças e adolescentes, direitos individuais concedidos a crianças e adolescentes que cometeram atos infracionais. Então dá uma olhadinha aí no nosso slide. A regra geral é que nenhum adolescente pode ser privado da liberdade se não estiver em flagrante ou se não tiver contra ele uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária. Esse é um dos principais direitos individuais. Quando eu falo aqui, né, gente, vamos começar ato infracional, né? Até vou puxar aqui, ó. Conceitinho de ato infracional, antes de mais nada, só para situar você, tá? O que é o ato infracional, né? É conduta descrita como crime ou contravenção penal. Conduta análoga tirar esse tracinho aqui, a crime ou a contravenção penal. Então, nós podemos dizer que não vai haver um rol de atos infracionais no ECA. Inclusive, gente, já anteriormente, né, alunos já me perguntaram, prof, mas olha, não tem uma lei específica que fale sobre tipo, ato infracional, as tipificações, o tipo penal? Não, gente, porque nós vamos nos utilizar da legislação penal, nós vamos nos utilizar do Código Penal, da Lei de Contravenções, né? Até em certa medida da LEP. Por quê? Porque nós vamos observar o tipo penal descrito lá e vamos trazer por meio da analogia, claro que resguardadas as peculiaridades do adolescente infrator, para a sua análise no caso concreto e aplicação da devida medida socioeducativa. Tá bem? Então, o ato infracional ele se conceitua como conduta descrita, como um crime ou uma contravenção. Tudo bem? Claro, o artigo 104 aqui do ECA, ele vai dizer assim, crianças e adolescentes são inimputáveis penalmente. Então, por isso, pela inimputabilidade, até vou colocar para vocês artigo 104. Crianças e adolescentes são inimputáveis. Isso você trabalha dentro do direito penal, que vocês adoram, direito penal, a grande maioria de vocês, né? Então, os inimputáveis não podem cumprir em regimes fechados de reclusão, penas privativas de liberdade, as PPLs, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, aqui uma medida socioeducativa de internação, tá bem? Então, quando eu falo ato infracional, eu estou analisando uma conduta, cuidado, cometida por crianças ou adolescentes, que pode ser compreendida como um crime ou contravenção, tá bom? Então, reforço, tanto crianças quanto adolescentes cometem atos infracionais. Aí, gente, claro, né, os adolescentes terão, a previsão aqui no ECA, a gente vai falar sobre isso no momento oportuno, a aplicação de medidas socioeducativas, porque já tem, nas suas esferas de desenvolvimento, uma compreensão maior do ato infracional cometido e do dano gerado, né? Puxando todas essas informações, você faz a análise dos direitos individuais do adolescente infrator. Como advogado, os direitos individuais é uma temática extremamente importante, porque você vai, muitas vezes, atender o adolescente infrator, atender a família do adolescente infrator, não é? Isso pode ser narrado pela questão da FGV. Fulaninho foi pego em flagrante delito de ato infracional, né? Infracional. Aí você faz o que como advogado? Orienta o que como advogado? Você já sabe que quando houver flagrante de ato infracional, o adolescente pode ser privado da sua liberdade. É uma das hipóteses, onde pode haver restrição da liberdade. A outra é a ordem escrita da autoridade judiciária. Também, gente, é direito individual do adolescente infrator ter para si, né, a
sua apreensão em um local, gente, que seja próprio. Inclusive, ele vai ser conduzido de forma especial pelas autoridades policiais, não é? Não pode restar acondicionado, não gosto dessa palavra, mas ele não pode ficar em cela comum, viajar por aí no camburão, né? Nós temos um tratamento diferenciado pelas agentes policiais. E além disso, nós vamos ter como direito individual o direito de buscar a comunicação à autoridade judiciária imediatamente, tá? Então se comunica onde está recolhido o adolescente infrator imediatamente. E ainda, gente, olha a pegadinha aqui, né? Bastante recorrente em prova. O adolescente que cometeu o ato infracional vai escolher se ele quer comunicar a sua família ou se ele quer comunicar uma terceira pessoa. Quer chamar o comparsa, quer chamar o amigão, né? Não tem problema não, tá bom? Pode também chamar o comparsa, o amigão, para ir visitá-lo. Tudo bem? É direito individual. Vamos falar aqui, galerinha, pela ordem dos artigos da internação provisória, porque ela aparece dentro do ato infracional. Nós vamos voltar a falar da internação como medida socioeducativa, tá? A internação, ela tem sobre sua... Ela tem um princípio que ela precisa observar, né, sobre o seu comando, que é o princípio da excepcionalidade. A internação, ela é sempre a última medida a ser aplicada. A gente sai daquela lógica de, é bandido, tem que internar. É, né, como a gente pensa lá para os maiores de 18. É bandido, tem que prender. Aqui não existe essa regra. A regra é a excepcionalidade da internação. Ela é a última medida, certo? E quando o assunto é internação, pela ordem dos artigos, já aqui dentro do ato infracional, você vai ter a possibilidade do adolescente infrator ser internado provisoriamente. E aí, tome muito cuidado. O prazo da internação provisória é de 45 dias. Só que sim, galera, esse prazo está dentro do prazo máximo da internação, que é de 3 anos. Então, nós vamos, claro, em um momento oportuno, falar mais sobre a internação, mas eu já quero que você coloque aí medida socioeducativa e internação. Prazos, tá? Veja, ó, a internação, ela tem prazo máximo de 3 anos. Essa é a regra. E aí nós vamos ter a internação na sua modalidade provisória com um prazo de até 45 dias, também máximo, né? Esses 45 dias estão dentro dos 3 anos. Não é 3 anos e 45 dias, é 3 anos. Então, esse prazo de internação provisória, ele está ali dentro, ó. Respeitados os 21 anos, onde ocorre a desinternação compulsória. Ok? Além desses prazos, nós vamos ter um outro prazo de 3 meses para a internação, quando houver descumprimento por parte do adolescente de uma medida socioeducativa anterior. Quando o adolescente tinha que, exemplo, reparar o dano, ORD, obrigação de reparar o dano, e não repara. Prestação de serviço à comunidade, não vai. Foi determinado que o adolescente deveria varrer calçada da escola, lixar o muro da parede da escola, porque ele pichou. Exemplos. E ele não comparece. Então, descumprimento de uma medida anterior gera internação. Mas essa internação, quando por descumprimento, não tem prazo de 3 anos, tem prazo de 3 meses. Tá bom, gente? Nós vamos voltar a falar sobre internação mais pra frente, sobre, inclusive, com relação ao cabimento, né? Mas ela cabe quando o adolescente, em regra, tem ato infracional com grave ameaça ou violência, ou na situação de descumprimento. Ainda há a situação da reiteração, né? Quando o adolescente, mais uma vez, pratica ato com gravidade ou violência, ele também toma internação. Certo, gente? Mas aqui, muito cuidado, então, com a internação provisória. Ela aparece prevista já dentro do ato infracional. Além disso, a identificação do adolescente. É uma temática interessante porque envolve direitos da privacidade, intimidade, né? Direitos personalíssimos, e aí pode cair na sua prova. Lembra que o adolescente, ele não será
regra, tá, gente? Colocado, submetido à identificação compulsória. Nós temos uma única exceção, que é dúvida fundada. Quando houver, para fins de confrontação, dúvida fundada, aí nós vamos poder, sim, colocar o adolescente infrator frente a frente com aquele que o acusa, que levanta contra ele o cometimento do ato infracional, certo? Então, dúvida fundada, ou com relação até à própria autoria, né? Aqueles amigos que ficam ali batendo a bolinha um com o outro, dizendo, não, foi ele, não fui eu o autor do ato infracional, vamos confrontar, vamos colocá-los frente a frente. Mas é hipótese de exceção. Agora que eu falei com vocês com relação a direito à privacidade e intimidade, é interessante você lembrar que o adolescente, mesmo que no cometimento de ato infracional, ele tenha o direito também de ter ocultada a sua identidade, né, gente? Então não pode sair por aí divulgando nomes, iniciais, certo? De crianças e adolescentes que possibilitem a identificação. Então vamos tomar muito cuidado hoje em dia com o que você recebe, divulga nas redes sociais, grupos, né? De rede social, não vou falar nome de nenhuma, mas é complicado, viu, gente? Vamos preservar a privacidade e intimidade das crianças e adolescentes, tá bem? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre garantias processuais. Você também, futuro advogado, futura advogada, ao lado dos direitos individuais, vai ser convidado, quando tiver que defender, né, crianças e principalmente os adolescentes, a lembrar das garantias processuais que o ECA estabelece. Então, um abraço e até a nossa próxima dica.